Então vamos lá. Olha só, quando eu falei de Revolução Industrial com vocês, eu coloquei, né? Eu apresentei aqui um roteirinho de aula nosso, aquele que eu sempre posto junto com os vídeos, para vocês terem um direcionamento que foi falado. Em relação, em relação ao roteiro e a tudo que a gente trabalhou, tá? O que eu comentei lá no vídeo é este roteirinho aqui, ó. Quer ver? Tá bom? Beleza? Tá aqui? Já viram? Já pegaram, né? Eu acho que vocês já têm o roteiro, tá trabalhando aqui. Eu deixei aberto alguns conceitos aqui com vocês, que é o que a gente vai fazer a revisão. Se eu não estiver enganado, a gente termina a lista 3 hoje, né? E aí eu vou, na semana que vem, abrir, eu vou mandar o gabarito para vocês, vou postar o gabarito, tá? Hoje eu posto o gabarito dessa lista 3. E aí eu vou trabalhar os exercícios com vocês. Se vocês não tiverem dúvida, a gente continua na base aqui das nossas discussões com esses conceitos em aberto aqui, analisando o que vocês escreveram. Então aqui ficou o conceito aberto, Revolução Industrial, ludismo, trade unions, cartismo, tá? Foi aquilo que eu deixei mais em evidência para vocês, é o que o livro de vocês traz. Se você observar lá no livro de vocês, tá? Eu peguei e trabalhei mais 2 fases da Revolução. O livro lá, não é que ele traz só uma fase. A segunda fase da Revolução Industrial, ela vai ser trabalhada no capítulo de imperialismo. O que eu fiz? Como eu tô analisando a Revolução Industrial com vocês, eu não quis fragmentar esse conteúdo, eu já coloquei assim, as 3 fases da Revolução, que foi pioneirismo inglês a partir do século XVIII, segunda metade de XVIII. A segunda fase da Revolução Industrial, que é a intensificação do desenvolvimento capitalista aqui dentro do contexto europeu e mundial, tá? Então, assim, a Europa, Estados Unidos e Japão onde propaga essa segunda fase da Revolução Industrial. E aí a terceira fase, que a terceira fase é o mundo, é o que a gente vive agora, né? Então, assim, eu subdividi essas 3 fases aí e já deixei ela prontinha para a gente fazer essa discussão mais ampla, né? Para que quando eu estiver falando de imperialismo com vocês, lá no segundo semestre, eu venha a só relembrar com vocês alguns pontos e aí vocês já têm um roteiro na mão, vai ficar mais fácil, beleza? Olha aqui. Quando eu falo de revolução industrial, eu falei para vocês que eu tenho que desenvolver esse conceito de revolução aqui, né? Já visto que o conceito revolução industrial, ele é muito amplo, porque ele começa lá no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, e ele se estende até agora. Então eu tenho elementos de revolução industrial presentes dentro da sua casa aí, provavelmente dentro da sua casa tem sempre algum objeto que foi fruto da revolução industrial, né? E isso, cotidianamente, a gente passa por isso. Você pode ter aí alguns elementos aí que já deixou de ser usado, mas que você guarda aí na sua casa, e outros que a gente vai sempre discutir, né? Então, olha só, qual é o conceito de revolução industrial? Tá? Como é que eu conceituo revolução? O que vocês colocaram aí como revolução industrial? Lembrando vocês que no estudo histórico, tempo e espaço, tá? Obrigatoriamente a gente tem que colocar aqui. Posso falar, professor? Pode falar, Isabela. Eu vou complementar aqui só para a gente não deixar em fechado, porque quando você vai conceituar dentro da história, e eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes da nossa matéria,
é que você tem que saber analisar o tempo e tem que saber analisar o espaço. Você tem que ter conhecimento disso, né? Então, assim, vamos tentar lá ver, fechar esse conceito de revolução industrial. Isabela, por gentileza, fala o conceito de revolução industrial. Foi um conjunto de mudanças que aconteceu na Europa e foi também a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Consolidou a formação do capitalismo, acelerou a produção de mercadorias e exploração de recursos da natureza, responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. Isso. A questão do assalariado, como é que você colocou? Só volta lá um pouquinho, a parte do assalariado. Deixa eu achar aqui. A substituição do trabalho artesanal pelo assalariado com o uso de máquinas. Isso. Tá. Isso mesmo, Isabela. Exatamente. Os conceitos seu tá fechadinho, só acrescentaria aí, quando você colocou que é um conjunto de transformações, você fala assim, é um conjunto de transformações que ocorreu na Europa, tá? Então, você pode colocar que é um conjunto de transformações que ocorreu na Europa a partir da segunda metade do século XVIII, tá? Só para a gente localizar no tempo. E que a gente vive até hoje, tá? Então, assim, quando você coloca na Europa, na segunda metade do século XVIII, você já coloca o espaço e você já coloca o tempo também, né? Então, assim, só para a gente acrescentar. O conceito seu tá certinho, tá? Você evidenciou a questão do trabalho, que é artesanal, né? Eu vou mexer aqui no meu, mas vocês já têm aí certinho. Provavelmente você já colocou isso no seu caderno, que você vai me entregar isso depois, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui só para a gente amarrar aqui. Então tá aqui, ó, substituição. Então aqui o trabalho artesanal. Então artesanal. Depois você vai observar, igual eu expliquei no vídeo para vocês, que aquele trabalho artesanal lá da Idade Média, ele passa a ter uma maior produção, mas ainda feito individualmente, sem máquina. Então é a manufatura. E aí nós temos o quê? A passagem com a Revolução Industrial para maquinofatura. Tá? Então, assim, eu saio de um sistema de produção onde era artesanal, com o desenvolvimento e as grandes navegações, o que vai prosperar, o que vai se desenvolver aqui é a manufatura, que ainda não há uma realização. As classes de organização do trabalho, do desenvolvimento do trabalho aqui, ela é ainda feita com a mão, né? E aí, com o desenvolvimento aqui, com a ideia de maior produção, aí nós temos o que? A maquinofatura. Então, artesanal, manufatura, maquinofatura é o que nós temos aqui dentro desse primeiro aspecto. O segundo aspecto aqui é a mão de obra, né? Olha só, eu tenho que pensar aqui os meios de produção, né? Os meios de produção são as ferramentas, né? Aqueles meios de produção, eles são substituídos aqui dentro dessa concepção, né? O trabalhador já não é mais o dono da ferramenta. A ferramenta ela fica na fábrica, né? Então, os meios de produção que era do trabalhador, com a Revolução Industrial, ela passa a ficar pertencente ao dono da fábrica, né? Então, tem uma mudança dentro dessa concepção. E aí, um terceiro ponto aqui, isso tudo vai acontecer e vai diminuir o que é as distâncias. O mundo ele passa a ser pequeno. Ele é tão pequeno hoje, o mundo é tão pequeno, que no visor do seu celular você conversa com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, tá? Isso que é a ideia de quê? Do mundo pequeno. Nós só podemos continuar nossas aulas
o nosso processo normal por conta da Revolução Industrial, e a gente está na terceira fase da Revolução Industrial. Eu aqui, ó, eu tô olhando para a câmera, eu tô olhando seu olho agora, ó. Tô olhando aí dentro da sua casa, eu tô dentro da sua casa. Você consegue observar isso? Você me entende? Eu só não tô presencial, mas eu tô aqui, ó, de olho na sua, olho com olho com você. Por quê? E por que eu sei disso? Porque existe um meio dentro dessa terceira fase da Revolução Industrial que nos possibilitou a não ficarmos parados diante dessa questão da pandemia. E para nós, imagina se houvesse um caso desse, né? Se houvesse um caso desse há três décadas atrás, né? Então, assim, essa revolução, só que essa revolução industrial, ela não é para todo mundo também, né? Não é todo mundo que está tendo as aulas. Só a título de dúvida de vocês, por exemplo, nosso conteúdo ele está adiantado, entendeu? Então, assim, eu tenho que trabalhar iluminismo com vocês, que é o que eu vou trabalhar, e depois a gente vai fechar com Revolução Francesa. É o que eu faço normalmente dentro de sala de aula. Então, assim, quem pegou e quem tá seguindo o caminho nosso, então, assim, nós estamos fazendo aquilo que faríamos em sala. A diferença que é virtual, tá? Então, assim, tem todo esse trabalho. Então, meios de produção, olha aqui, ó. Produção em menor tempo, né? Então, nós temos a produção em menor tempo e em maior escala. Então, essa é a ideia, né? Você diminui o tempo de produção, aquele tempo de produção, ao invés de demorar, né? Igual na Idade Média, você construiu um sapato, o cara é o artesão, ele é o dono do meio de produção, o cara vai lá e ele fica dependente. Falou, você volta aqui daqui a um mês. Ao invés de produzir manualmente, a indústria, ela vai produzir milhões de sapatos, que o dono da fábrica precisa lucrar. E esse sapato vai estar exposto. Qual que é o grande problema agora? Porque por conta da pandemia não pode abrir loja. Se não pode abrir loja, pode produzir. Se não produz, não vende. Se a pessoa não tem serviço, ela não compra. E aí o sistema ela entra em colapso. Igual ela está colapsando. Entendeu? Então está tendo um grande problema agora. Então, assim, o conceito de revolução industrial vai envolver todos esses elementos aqui, começando na Inglaterra, né, que a gente já viu lá no vídeo, no nosso vídeo, o vídeo que eu postei lá, eu tentei ser o mais breve possível, mas, assim, às vezes os vídeos dão 20 e poucos minutos mesmo, né, porque eu preciso falar tudo aqui. Então, assim, fatores para o pioneirismo, então, igual a gente falou no conceito aqui, o fatores para o pioneirismo é o acúmulo de capitais, né? Esse acúmulo é advindo das grandes navegações. Olha lá, ó. Grandes navegações. Grandes navegações. E isso os ingleses fizeram muito, né? Com pirataria. Os ingleses passaram a desenvolver esse acúmulo de riquezas. Isso aí o livro de vocês passa muito bem, né? As manufaturas inglesas sendo produzidas e os navios mercantes espalhando pelo mundo, né? Então, assim, isso contribuiu para que uma grande quantidade de riqueza tenha sido concentrada na mão desses mercadores, né? E isso vai fazer com que esse lucro seja investido dentro da fábrica, né? Então, a lei de cercamento, que vai gerar o quê? Aqui a lei de cercamento contribui para a mão de obra, né? Então, assim, disponibilidade de mão de obra, né? Tá aqui, tá aqui embaixo já. Mão de obra disponível. A revolução, ela precisa de uma fonte de energia, que é o carvão mineral, ferro, e a Revolução Gloriosa que a gente estudou também, né? Teve um roteirinho só para a Revolução Gloriosa, que foi aquele ajuste, né? Que eu tenho que lembrar que a Revolução Gloriosa ela vai acabar com o absolutismo na Inglaterra, e a burguesia, que é a burguesia que é dona do comércio, que estava se despontando, ela
finalmente na Inglaterra chega até as bases de governo, que é o parlamento, né? E começa a governar ao lado do rei. Então, assim, são todos fatores que vão levar essa primeira fase aqui que eu falei para vocês, né? Já tinha comentado com vocês, que é a primeira fase da Revolução Industrial. Olha lá, ó, segunda metade do século XVIII. Geralmente, sempre coloca, eu sempre coloco assim, quando eu vou falar desses momentos aqui, segunda metade do século XVIII. E eu já falei para vocês, ó, segunda metade do século XVIII. Esse aqui, ó. Então lá, 1760, um dos primeiros inventos da Revolução Industrial. 1760, né? Com John Kay, quando ele vai pegar, ele vai pegar e vai construir um invento, ao invés de você passar só dentro da indústria têxtil, ao invés de você ficar passando, perdendo tempo, ele vai criar uma lançadeira volante, onde ela vai ficar jogando a linha de um lado para o outro. Essa dinâmica, ela vai fazer com que ocorra uma maior agilidade. O grande objeto da Revolução Industrial, o grande objeto dos novos inventos, é a questão básica da Revolução Industrial, né? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, inovações, máquina a vapor, tear mecânico, barco a vapor e locomotiva. Então, todos esses elementos aqui. Então tá aqui a lançadeira volante, James Watt. Aí tem uma máquina onde o James Hargreaves por conta da esposa dele, né? Ele faz uma homenagem à esposa dele. E 1600, tá? Onde onde os fios eles passam a ser processados, não só de maneira manual, mas agora pela máquina, não naquela. Por isso que a máquina passa o fio, vem aqui com a mão, isso aí deixa de existir. Inclusive esses caras aqui, ó, eu tenho alguns documentários no YouTube. Os caras estão tendo eles passam a ser perseguidos. Por quê? Porque tá tirando o trabalho da galera. Tipo assim, a Spring Jane, ela tirava o trabalho de dezenas de pessoas. Então os caras passam a ser perseguidos, né? A water frame, que é o tear mecânico, hidráulico, né? O water de água e o frame da máquina. Então é o tear hidráulico, né? Do Richard Arkwright. E o Samuel Thompson, ele pega, por exemplo, ele faz a hibridização, né? Dessas máquinas, e aí ele coloca uma máquina grandona com desenvolvimento para tirar o trabalho de dezenas de pessoas. Ela chama de mula, por causa de mula mesmo, tá? O nome é a hibridização dessas máquinas. E aí eu tenho o ferro mais resistente, o tear mecânico, tá? São máquinas mais desenvolvidas. Tudo isso, primeira fase, a gente tem que lembrar da indústria têxtil, tá? Na Inglaterra. E aí, máquina a vapor, o barco a vapor, tá? Então, assim, o desenvolvimento isso causa uma maior agilidade, e a locomotiva em 1814 com a projeção do George Stephen. E aí você vai observar que o primeiro centro de grande proporção, grande desenvolvimento, foi a cidade de Manchester, tá? Então, assim, a cidade de Manchester ele fica um pouco mais a norte, da onde é a Inglaterra, tá? Interior da Inglaterra. E aí, de Manchester para Liverpool era o grande centro. Então, a primeira, por exemplo, a primeira ferrovia do mundo ligava ali, ó, essas duas cidades, tá? Então, inclusive, em 1830, a cidade de Liverpool e Manchester ganhou o primeiro transporte de passageiros do mundo com a locomotiva, tá? E, assim, é interessante mostrar que essas duas cidades, elas são interligadas, porque ali, Manchester, como ele está um pouco mais afastado de Liverpool, é uma cidade já portuária,
os carregamentos que era produzido em Manchester era levado para Liverpool e de Liverpool ele já embarcava nos navios para ser desenvolvido, para ser comercializado em outras partes do mundo. Então, assim, isso vai levar um grande... a ferrovia vai agilizar muito grande. Então, assim, o grande objeto de modernização, que é a ferrovia em 1830 na Inglaterra, ela vai passar a ser assim, cobiçada por outros lugares. Então tem uma expansão da ferrovia, não só na Inglaterra, mas em outras partes do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Inclusive aqui no Brasil, eu expliquei para vocês isso ano passado, né? Você pega o desenvolvimento da ferrovia em 1830, o Barão de Mauá em 1850, aqui no Brasil, na década de 50, o Barão de Mauá já estava investindo, inclusive com um capital inglês, né? E eu não sei se eu passei o filme Mauá para vocês? Eu não lembro se eu passei. Não. Não passei, não? Então foi na turma retrasada. Então, assim, tem o filme do Mauá. Depois eu vou pegar o nome direitinho para vocês assistirem, cara. Assim, o grande desenvolvimento da indústria são as ferrovias, né? Então, eu tenho isso. Bom, aí eu tenho que lembrar que essa mudança das mãos de obra vai afetar a classe trabalhadora, é lógico. Nenhuma fábrica vai nascer com nenhuma lei para ser especificada, então vai começar a luta dos trabalhadores, né? Então tá lá, eu falei sobre isso, falei de jornada de trabalho, tá lá no vídeo de vocês, não vou repetir, tá? E aí tem os movimentos, né? Esses movimentos operários, o ludismo, o trade unions e o cartismo. Esses movimentos são um movimento de luta dos trabalhadores, né? Expliquei lá. Alguém quer falar aqui, por exemplo, o que é o ludismo? Rapidinho. Eu falo. Por favor, Bruna. Começou na cidade inglesa de Nottingham e se espalhou rapidamente pelas regiões vizinhas. Os grupos de trabalhadores, liderados pelo general Lud, quebravam máquinas consideradas responsáveis por tirar deles o emprego, quando suas exigências de melhores salários e condições de trabalho não eram atendidas. A repressão foi dura, sendo que em 1812 o parlamento aprovou a pena de morte para quem destruísse as máquinas e condenou à forca o também líder George Mellor e seus companheiros. Isso mesmo, muito bem, Bruna, beleza. E trade unions, você colocou? Isabela, se quiser falar trade unions, cartismo, ou outro, né, Isabela? Eu falo. Pode falar então, Isabela. Qual? Trade unions. Organização operária, atualmente chamada de sindicatos, buscavam defender os direitos dos trabalhadores através da organização de greves e conscientização de classe. Isso. O trade unions aqui, o ludismo, igual eu falei no vídeo, só para a gente complementar aqui, o ludismo é a quebra das máquinas, né? Os trabalhadores falavam que as máquinas estavam tirando o serviço deles, então o Ned Ludd, ele vai mesmo provocar uma revolta, uma manifestação em cima disso, né? O trade unions é uma espécie de formação do sindicato, de organização para a defesa dos trabalhadores, né? E o cartismo? Pode ser a Isabela. Isabela, cartismo aqui. Trabalhadores ingleses organizaram um movimento de carta ao povo, onde reivindicavam as questões da jornada de trabalho, salário e participação política dos operários. Isso, muito bem. Então tá lá essa participação, aí tem que falar de jornada de trabalho, organização dos trabalhadores, então os trabalhadores querendo participar politicamente desse contexto inglês aqui, inclusive para eleições, já pensando lá um pouco mais à frente, né? Então o sufrágio universal masculino, né? Que claro que é uma sociedade totalmente conservadora, que não tinha abertura, que estava aqui dentro desse contexto aqui, né? Então tá aqui, então o nosso conteúdo do capítulo ele vai só até aqui, tá? Até cartismo, até trade unions, né? E aí você vai ver que na segunda fase da Revolução Industrial vai ter outros inventos, né? Que é
Primeiro, ela passa a ser Europa, Estados Unidos e Japão, tem o desenvolvimento do petróleo e da eletricidade, que são fontes que até hoje são primordiais para a gente, né, para o nosso desenvolvimento. Novas invenções que vão dinamizar o telégrafo, né, que em relação a contato, né, telégrafo, telefone, que está inserido até hoje. Agora, depois, na década de 90, no final da década de 90, nós temos aquilo que foi assim, o boom da dinamização dos telefones móveis, né? Que são celulares, né? O celular possibilita você a ter uma autonomia e uma independência muito maior, né? Ainda mais hoje com os smartphones que estão inseridos aqui na nossa terceira fase. Primeiro veio o celular só por contato e hoje o smartphone, que ele faz tudo, né? Vira micro-ondas, geladeira, tudo. O smartphone, tudo que você quiser, ele está organizado, né? Então tem assim uma grande desenvolvimento na segunda fase aqui da segunda fase da Revolução Industrial, né? E aí os conceitos, né, que eu coloquei para vocês, o RUDs, que são associações de empresas, o Trust, que é a fusão dessas empresas, né? Você pegar, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma empresa aqui que pratica o Trust, né? Que é o frango, né? Os alimentos da Perdigão desenvolve desde a criação, passando pelo arte. Então, assim, ela todo o processo lá da máquina, né? Então isso é um trust, né? Então ela domina todo o mercado, ela domina todas as fases, né? E o cartel, lembrando o cartel, aquela planificação de preço, né? Só você lembrar dos postos de combustível. O que os postos de combustível fazem? Geralmente eles praticam o mesmo preço. O cara tem que abastecer, então fala assim, onde eu tiver que parar aqui, vai ter que parar, porque não tem concorrência, né? Então, é mais ou menos esses elementos aí. E a terceira fase é o que a gente tem hoje, né? Que é uma fonte mundial do desenvolvimento da Revolução Industrial. E esses dois, assim, ó, quando eu falo aqui de segunda fase e terceira fase, não vai estar aí nesse primeiro capítulo. Mas eu já discuti no vídeo e estou falando com vocês aqui, só lembrando algumas coisas, que é uma fase que encontra-se atualmente, né, dentro das nossas discussões, né, que é a fase que a gente encontra, né, que eu falei para vocês, da questão do desenvolvimento. A internet, nessa terceira fase aqui, ó, começando aqui na segunda metade do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, e todo esse desenvolvimento aqui que a gente tem até hoje, microeletrônica, a nanotecnologia que eu coloquei aqui, que é a indústria microeletrônica, tá? Computadorização de serviço, hoje máquina agrícola, toda ela equipada com ar-condicionado, sistema eletrônico. Então, assim, é uma otimização muito grande de todos os tipos de serviço, né? Então, assim, eu acho que eu quis passar essa ideia da Revolução Industrial e aí a gente vai continuando nossas discussões, tá? Bom, hoje nossa aula formal tá aqui, finalizando, tá? Com vocês. E aí eu eu tenho, acho que assim, meio que acho que é o dever, né? Acho que é o dever, assim, da gente discutir algumas coisas da nossa conjuntura atual, né? Então, assim, eu tenho que falar com vocês sobre essa conjuntura, não posso deixar de falar. Principalmente duas coisas que estão em voga agora, dois assuntos muito grandes, né? Que é o racismo e a questão da luta pela democracia, né? Eu acho que isso é muito importante e muito aberto para a gente sempre discutir. Eu como professor de história, né? Eu como professor
eu como professor de história de vocês, trabalho esses conceitos. Isso, Luana, é o antifascismo, que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Essa bandeira aqui é a nossa. Quando eu visto essa camisa aqui, ó, entendeu? Quando eu tô com essa camisa aqui, essa camisa aqui, ela representa o seguinte, é uma luta pela democracia, ela não é partidária, entendeu? Essa camisa aqui, quando um professor veste, quando ele posta, ele está lutando pela democracia, ele não está lutando com partido. Não está escrito PT aqui, ó, tá? Isso aqui eu quero falar com vocês, antes de tudo, está escrito aqui, professores antifascismo. E a ideia, quando eu vesti essa camisa em 2018, tá? Primeira vez que eu vesti essa camisa aqui em 2018, a luta era para continuidade das questões democráticas no país. Nunca falei para vocês e jamais eu vou falar qual que é a tendência política que vocês devem seguir. Porque isso é aberto, isso é individual de cada um. Entendeu? Então, mas eu quero falar do antifascismo já depois, primeiro, antes de conversar com vocês sobre o racismo, né? O que está explodindo lá que explodiu lá nos Estados Unidos, vai entrar em protesto no 8º dia seguido, é uma conjuntura de uma estrutura política que foi feita lá quando os Estados Unidos tornaram-se independentes. O que nós tivemos nos Estados Unidos no ano de 1776, no 4 de julho, o Independence Day, foi a primeira revolução burguesa aqui dentro da América. Por que eu falo isso? Porque quem lutou pela independência norte-americana, quando eu falo de George Washington, principalmente esses caras, Thomas Jefferson e tudo, era a elite das 13 colônias, entendeu? E aí ficou para trás, os Estados Unidos deixou para trás um elemento central dentro da história americana, que foi a exploração da mão de obra negra africana que chegava até lá. E aí os grandes agricultores, os grandes proprietários, os grandes latifundiários, jamais ia perder a mão de obra deles, né? Igual aconteceu aqui no Brasil, né? O 13 de maio nosso aqui agora, falando sobre o fim da escravidão, a mão de obra escrava, ela continuou, né? Então, assim, eu volto com essa temática para você entender o que explodiu lá. E aí, quando você pega da independência norte-americana de 1776 até o ano de 1865, olha só onde eu estou chegando, quase, se você pegar em termos de números, você vai dar aí quase um século. Então, quando você pega essa estrutura, os americanos, eles tardaram a mexer com a questão da escravidão só com o Abraham Lincoln. Foi o cara que lutou pelo fim da escravidão após a Guerra Civil Norte-Americana, né? Então, assim, o que está estourando lá agora são esses movimentos que perduraram pós a escravidão, pós o fim da escravidão, que vai do fim da escravidão até hoje, né? Se você quer ver o tanto que o racismo lá, o tanto que esse movimento, e não é toda a classe, mas isso parte dentro das estruturas de Estado, quando o Estado pratica, né, na figura daquele policial, de asfixiar o cara falando que queria respirar, o Estado em si, ele vai ter que se movimentar e vai ter que refletir em relação a quem que é aquela figura. Porque aquele policial, ele não é único dentro da história americana. Ele está representando mais um. E dentro de um corpo racista, que está lá, que tem um grupo da Ku Klux Klan, que segue uma ideia de uma hegemonia branca dentro dos Estados Unidos e sempre tirando a voz desses movimentos, né? Então isso é para ser refletido
e assim vocês continuarem. E aí você saindo lá do... Isso aí acontece nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil, né? O movimento do menino que foi morto pelos policiais na favela, né? O menino foi morto primeiro. Só que aí, assim, o eco que deu o movimento lá, mesmo com pandemia, isso é outro agravante que a gente está numa pandemia, né? Isso aí se reflete aqui dentro. Então, assim, e justamente numa hora que a gente precisa mais de reflexão, é um momento que é um dos momentos mais críticos da nossa história, né? Um dos momentos mais críticos da nossa história, nós temos, assim, um momento político de muito embate, né? Esse momento político nosso tem um grande embate, um despreparo que nós temos em relação à nossa deficiência. A nossa república, ela sempre foi muito deficiente, né? Primeiro que nossa república, ela começou com um golpe de Estado em 1889, o 15 de novembro foi um golpe de Estado, né? Então, assim, nós vivemos períodos, eu não sei se eu já analisei isso com vocês, nós vivemos períodos aqui desde de 89, de 15 de novembro de 1889, quando houve o golpe de Estado, a queda da monarquia, até o ano de 2020, nós nunca tivemos um Estado democrático, assim, ó, com mais de 3 décadas gerais. Você pega 89, você vai pegando ali Revolução de 30, a chegada do Vargas, de 30 a 45, o Vargas, ele comanda o país de maneira autoritária. Após a Segunda Guerra Mundial, ele fala, dentro de um jogo político, ele volta a falar em democracia. Depois que ele lutou, ele era uma ditadura aqui, ele luta pela liberdade lá e ele volta com isso, é claro que ele estava lutando contra o fascismo, né? Na Europa, na Segunda Guerra Mundial. E aí eu tenho o quê? Eu tenho de 46 a 64 uma experiência democrática, de 64 a 85 uma ditadura de 21 anos. E assim, os ecos da ditadura, ela começa a bater na nossa porta agora com alguns símbolos, né? Uma crítica interessante que eu faço, e eu fui refletir isso depois que eu vi no domingo, tá? Foi a questão, os símbolos, né? Os símbolos desse autoritarismo, né? O presidente entrando dentro de um helicóptero, sobrevoando Brasília, um helicóptero das Forças Armadas. Depois ele, numa atitude assim, quase napoleônica, né? Ele monta num cavalo, quase napoleônico. Eu não sei se ele quis juntar com Napoleão, com Dom Pedro I, sei lá o que ele quis. Só faltou ele empunhar a espada e falar ditadura ou morte, né? Então, assim, são símbolos que vão mostrando para a gente esse ataque exagerado em cima das instituições, entendeu? Então, assim, são momentos muito críticos que levam a gente a ter que refletir cada vez mais do nosso dia a dia, tá? Então, assim, quando eu coloco a camisa, eu não estou colocando sobre partido, eu estou lutando aqui pela democracia, tá? Pelo direito de poder falar isso abertamente com vocês. Essa aula minha está sendo gravada, vai ser colocada lá no YouTube, tá? Ela já foi gravada, tá aqui gravando, eu vou colocar essa aula no YouTube. Então, assim, a única coisa, o único elemento que eu quero deixar aberto para vocês é que, nesse momento, as vozes, tá? Elas devem ser escutadas. E escutadas a gente tem todo o meio, né? Então, assim, o principal meio que a gente pode colocar é você mostrar que é indesejoso a esse movimento autoritarista que a gente está tendo dentro da nossa política agora, entendeu? E isso vai ser muito importante. A luta não é só minha, a luta é sua também, entendeu? O dever é seu, o dever é meu, o dever são dos professores, são dos trabalhadores, o dever é de toda a população que quer ter democracia. Não é só eleição, tá? Democracia não é só eleição. Democracia ela é muito maior do que eleição. Eleição é uma parte da democracia. Quando eu falo de democracia, eu estou falando de liberdade de expressão,
Eu estou falando de liberdade de toda uma rede de pessoas de poder expressar aquilo que ela fala, tá? É dentro de uma peça teatral, é dentro de uma música, é dentro de um ir e vir. Isso aí é democracia. Que isso é seriamente ameaçada quando eu vejo uma manifestação na capital federal e sendo empunhada uma manifestação, cartazes totalmente ferindo a nossa Constituição. Isso aí não pode, tá? Então essa é a nossa luta, essa é a minha luta, essa é a minha camisa, tá? É uma camisa apartidária, é uma camisa assim, totalmente independente. Não estou aqui falando de partido político, estou falando de um Estado democrático de direito. Se você é a favor do Estado democrático de direito, você tem que se expressar, tá? Essa luta aí é de todo mundo. Beleza? Eu passei aqui 3 minutos, mas assim, é só para complementar. Eu acho que no meu entendimento, eu como professor de história, eu tenho que buscar essa reflexão com vocês e espero que vocês tenham um posicionamento político, tá? Um posicionamento. Vocês é a próxima geração que vão ocupar as fileiras aí do desenvolvimento, do trabalho, de novos projetos agora, entendeu? Então, assim, vocês precisam disso. Um grande abraço para vocês, um grande beijo. Boa aula aí, a gente vai falando. A Luana conversou aqui. Valeu, Giovana. Até mais. Pois é, eu não via. Tchau, Bruna. Tchau, Igor. Bruno, eu não vi a questão, né, a Luana. Eu não vi a questão desse símbolo dele, mas provavelmente é um símbolo da supremacia branca mesmo, entendeu? Então, assim, continuamos na luta aí com esse estado nosso aí. Beleza? Valeu, Alejandro. Tamo junto. Seguimos aí.